Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. Vamos lá então? Hoje nós vamos continuar aqui o capítulo 6, né, na segunda parte, e hoje o nosso subitem é a escolha das provas, e as perguntas vão de 258 a 273, ok? Então eu vou ler elas para vocês, para depois a gente ler o texto corrido ali do Descomplicando. Escolha das provas. Quando, na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Como pode o espírito desejar nascer entre gente de uma vida? Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí o meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Nas provações, por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição? Tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Como que pode, né? Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Que é que o dirige o espírito nas escolhas das provas que ele queira sofrer? Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas, será? Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguirem carreira de preferência a outra? Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Poderá dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado como o dos canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Será possível que o homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? São muitas perguntas, né? Então, para esclarecer aqui esse subitem que vai falar sobre a escolha dessas provas, a gente vai agora lá no texto do Descomplicando o Livro dos Espíritos. É um texto longo, mas vamos ver o que a Evelyn traz aqui pra gente, descomplicando as respostas que os espíritos nos deram e que tão perfeitamente Kardec nos trouxe. Vamos lá então. Escolha das provas. Aborda o momento em que o espírito, antes de começar uma nova vida corporal, tem consciência e previsão do que enfrentará durante a sua existência terrena.
Destaca-se que o espírito tem o livre-arbítrio para escolher o tipo de desafio pelos quais passará. A ideia central é que Deus não impõe tribulações como castigo, mas tudo ocorre com sua permissão, pois ele estabeleceu as leis que governam o universo. O espírito é responsável por suas escolhas e pelas consequências delas. Deus dá liberdade ao espírito para decidir, e a misericórdia divina permite recomeçar. Ensina que, ao escolher o tipo de provações, o espírito não prevê todos os detalhes específicos, apenas o gênero das dificuldades. As circunstâncias particulares resultam da posição do espírito e de suas próprias ações. A analogia é feita com a escolha de caminhos da vida, onde o espírito sabe o tipo de lutas que enfrentará, mas não antecipa todos os eventos específicos. Aborda como o espírito pode desejar nascer entre pessoas de má conduta. A resposta destaca que isso é necessário para que ele seja colocado em um meio propício a enfrentar provas escolhidas. O exemplo é dado de nascer entre malfeitores para lutar contra o instinto do roubo, sendo necessário estar em contato com aqueles propensos a essa prática. Destaca ainda que em mundos superiores, onde o mal não existe, só há espíritos bons, e sugere que seria positivo que o mesmo ocorresse na Terra. No processo de alcançar a perfeição, os espíritos enfrentam tentações diversas, mas não precisam passar por todas elas. Alguns escolhem um caminho que os isenta de certas provas. Deus guia os espíritos inicialmente suprindo sua inexistência e, à medida que desenvolvem o livre-arbítrio, permitindo-lhe fazer escolhas. A queda do homem ocorre quando o espírito tem liberdade de escolha e pode se afastar dos conselhos dos bons espíritos. O livre-arbítrio permite ao espírito escolher a existência corporal, mas Deus pode impor uma existência como expiação se o espírito não estiver apto a compreender o que lhe seria mais útil. A escolha não acontece imediatamente após a morte, pois muitos acreditam erroneamente na eternidade das provas, das penas. O espírito direciona sua escolha de provas de acordo com suas faltas, visando expiação e progresso. Alguns optam por vidas de misérias, enquanto outros enfrentam as tentações da riqueza e do poder. Aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido podem buscar o contato com o vício por simpatia, mas eventualmente compreendem as consequências negativas, levando a pedir por provações redentoras. Os espíritos explicam que, após a morte e libertos da matéria, eles enxergam a vida de maneira diferente. Enquanto encarnados, os seres humanos veem as provas como penosas, mas os espíritos percebem a fugacidade dos prazeres materiais comparados à felicidade eterna. Por isso, eles podem escolher provações difíceis, visando alcançar um estado melhor rapidamente, assim como alguém escolhe um remédio desagradável para se curar mais rápido. A ideia de liberdade na escolha de existências e provas não parece estranha quando consideramos que os espíritos, ao se desligarem da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente. Eles veem a meta, a felicidade eterna, de forma distinta dos gozos temporários terrenos. Portanto, o espírito pode aceitar voluntariamente desafios na vida corporal para se aprimorar. O texto compara essa escolha espiritual com exemplos da vida humana, como o esforço para acumular riquezas e a aceitação de missões perigosas por militares e navegantes, ou a participação em concursos para avançar em determinada carreira. A vida terrena reflete em pequena escala as experiências da vida espiritual. Assim, a explicação é dada de que, embora na vida humana muitas vezes escolhamos desafios difíceis para alcançar posições mais elevadas na vida espiritual, o espírito, com sua visão ampliada, pode escolher uma existência árdua e laboriosa para atingir a felicidade eterna. O texto enfatiza ainda a diferença na percepção entre a visão limitada do homem e a visão mais ampla do espírito desencarnado, que enxerga a jornada completa e compreende os meios seguros para atingir a meta. Enquanto o espírito está encarnado, o desejo que ele nutre pode influenciar na escolha das provas que enfrentará durante a sua vida.
Essa influência está ligada à intenção que o motiva. No entanto, ressalta que, como um espírito livre, a perspectiva e o entendimento do espírito são diferentes quando não estão vinculados ao corpo físico. O espírito é aquele que efetivamente faz a escolha das experiências que enfrentará. E isso pode ocorrer mesmo quando ele está na vida material, porque há momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que constitui o seu corpo físico. Isso sugere que em certos momentos ou estados da consciência, o espírito pode ter uma visão mais ampla e independente, permitindo-lhe participar efetivamente das escolhas que moldarão suas experiências futuras. Questiona-se se o desejo por grandezas e riquezas é uma expiação ou prova. A resposta destaca que, na verdade, a matéria deseja isso para desfrutar, enquanto o espírito busca compreender as vicissitudes associadas a essas condições. Quanto às provas, explica-se que, após atingir um certo grau de evolução, o espírito não sofre mais provações materiais, mas continua a cumprir deveres que contribuem para o seu aperfeiçoamento. A possibilidade de erro na escolha das provas é mencionada, podendo o espírito escolher desafios acima de suas capacidades ou que não lhe tragam benefícios. No retorno ao mundo espiritual, pode buscar outras oportunidades para recuperar o tempo perdido. Sobre vocações e preferências de carreira, sugere que são consequências das escolhas de prova e do progresso em suas vidas anteriores. A discussão sobre nascer entre canibais destaca que espíritos inferiores escolhem condições condizentes com essa natureza. O texto enfatiza que, para esses espíritos, nascer entre povos menos desenvolvidos representa progresso, mesmo que limitado pela falta de compreensão de maiores avanços morais. A reencarnação é apresentada como parte da justiça divina, proporcionando oportunidades para o avanço gradual do espírito. Os espíritos ensinam que é possível que espíritos que vêm de outro mundo inferior ou de uma sociedade atrasada, como os canibais, reencarnem em meio a povos civilizados. No entanto, esses espíritos podem se sentir deslocados e em conflito com os costumes e instintos da sociedade em que nascem. Eles mencionam que alguns espíritos escolhem essa experiência por quererem ascender rapidamente. Mas isso pode resultar em um choque cultural. Ao retornarem para um ambiente mais adequado aos seus costumes, como os de canibais, não necessariamente sofrem uma degradação, mas sim voltam a um lugar que lhes é próprio, talvez até ganhando com essa experiência. A discussão continua com a possibilidade de um indivíduo de raça civilizada reencarnar, por expiação, em uma raça de selvagens. Isso dependeria da natureza da expiação. Por exemplo, alguém que foi cruel com seus semelhantes pode renascer em uma posição em que sofra os maus tratos que antes infligiu. O texto destaca que essa seria uma forma de expiação imposta por Deus. Além disso, é mencionado que um bom espírito pode escolher encarnar entre essas raças, assumindo uma posição influente, com o propósito de auxiliar no progresso desses povos. Nesse caso, essa encarnação serviria como uma missão para o benefício exclusivo da evolução da sociedade em questão. Então, esse foi o texto aqui, muito bem descomplicado, das respostas que os espíritos nos deram a respeito das escolhas das provas. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre as relações no além-túmulo, ok? Nos vemos na próxima, então.